Bom, dando continuidade à nossa aula, eu preciso mostrar algumas propriedades que elas são imprescindíveis para a gente desenvolver nossos próximos designs no CSS, que são alguns atributos que eu vou te mostrar agora. Nas aulas anteriores, a gente tinha feito umas modificações. Por exemplo, isso aqui, a gente tinha colocado cores de fundo nos objetos, colocamos uma arredondada, né? Criamos uma bola, certo? Agora, vamos explorar uma propriedade bem legal, que é a Z-index. Z-index. Essa Z-index, o que ela faz? Basicamente, ela coloca a sobreposição de objetos em camadas. A gente pode organizar os nossos objetos em camadas utilizando a Z-index. Os nossos blocos aqui, eles estão um abaixo do outro. Eu vou colocar para ficar um em cima do outro mesmo. Vou tirar aqui, vou colocar o seguinte. Colocar eles para flutuar. Certo? Colocar para flutuar no left. E o que eu vou fazer? Eu vou empurrar o box 2 mais para esquerda, né? Para ficar em cima do box vermelho. Como que eu faço isso? Eu vou colocar um margin left de menos 30 pixels. Menos 30 pixels. Mais, eu vou em mais. Colocar menos 70. Certo? E eu também vou repetir esse processo no box 3. Ok? Ficou bem um em cima do outro. Digamos que você quer organizar esses objetos em camadas. Eu quero fazer o seguinte, quero colocar o vermelho, o box vermelho, sobrepondo o box preto. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer utilizando o Z-index. O Z-index serve para a gente organizar os objetos em camadas. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que colocar esse objeto de forma um acima do outro. A gente vai utilizar uma propriedade chamada Position Absolute. Ou seja, eu estou dizendo que ele vai ficar numa posição relativa ao pai mais próximo. Ou seja, a posição dele ela é absoluta em relação ao pai mais próximo que tem. E como eu não defini o pai mais próximo, então o pai mais próximo é o buddy, o próprio buddy. Ele vai definir então 0, 0, 0 no topo, 0 no right. Então ele vai definir 0, 0, que a posição dele começa no 0 lá no cantinho do monitor, ou seja, no cantinho em relação ao pai mais próximo. Geralmente sempre é 0 na esquerda, né? E 0 no topo. Recarregando aqui. Aí ó, ele pegou a posição absoluta do corpo, do buddy. Então, por padrão, o navegador já coloca um espaçamento no buddy. Como é que a gente remove isso? Da mesma forma que a gente atribui um ID ou uma class, a gente também pode colocar no buddy. Mas tem uma outra forma de a gente utilizar os seletores. A gente pode utilizar os seletores utilizando a tag direto também. Ou seja, então todas as tags div, todas as tags que forem do tipo div, vão receber um atributo, vão receber uma propriedade. Mas isso aí não é muito recomendado porque é mais utilizado para coisas incomuns, né? Como por exemplo, você for fazer com a class, é algo bem mais genérico. Como você for fazer um atributo bem mais genérico mesmo. Tem div que mesmo que tenha class, você não quer que receber um atributo geral, né? Então, da mesma forma que a gente pode utilizar um ID ou uma class para referenciar um objeto dentro do corpo HTML, a gente pode utilizar a própria tag também. Por exemplo, buddy. A própria tag buddy, ou seja, todas as tags buddy vão receber uma estilização. Bem como se eu quisesse utilizar também a tag div. Vamos tirar essa margem que o HTML coloca, né, por padrão no buddy. A gente faz como? Coloca margem 0. Margem 0. Ok, tiramos, agora ficou tudo colado. O que a gente fez? A gente colocou uma posição do tipo absoluta. Automaticamente o CSS zerou a posição da nossa div em relação ao pai mais próximo.
Eu vou explicar fazer uma posição relativa ao pai mais próximo depois, se você quiser colocar em um outro subelemento, né? E a gente colocou uma margem 0 no próprio corpo da página para colar os elementos. Então, como essa classe ela é comum em relação às outras divs, todas as divs receberam esse atributo position. Então, todas as divs zeraram suas posições. Se eu quiser que esse box1 não receba, o que eu faço? Position relative. Ele vai ficar na posição relativa ao que ele já estava sendo feito, certo? Mas eu não quero. Vou retirar, deixar tudo zero. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma empurradinha na nossa div 3 para a gente ver as outras divs que estão abaixo delas. No HTML, principalmente na posição absoluta, os objetos eles são organizados em camada, uma acima da outra. A última sempre vem primeiro. O nosso último elemento, ele ficou em primeiro. E a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que empurrar um pouquinho ele, colocar uma margem left ou seja, uma margem na esquerda de 40 pixels, né? Empurrou e a gente já consegue ver o bloco segundo, ou seja, ele está na segunda camada. A gente vai dar uma empurradinha também de margem de 20 pixels. E agora a gente consegue ver a terceira camada, o terceiro objeto, que é o primeiro em relação ao corpo da página. Mas, como você pode ver, o nosso HTML está organizando do último para o primeiro. Ele está colocando o último como primeiro aqui na camada de visualização. Aí você me diz, eu quero colocar o vermelho como primeiro. Eu quero que o vermelho fique acima do azul. Eu não quero que ele fique lá embaixo. Como é que a gente faz isso? A gente pode utilizar um atributo chamado zIndex. O zIndex ele faz a ordenação das camadas. A gente atribui qual é a posição que a gente quer que essa camada fica em relação às outras camadas que também estão sendo organizadas nesse objeto. Como a gente faz? A gente quer que o vermelho se torne primeiro, né? A gente quer que o vermelho pule para a primeira posição. A gente coloca zIndex. Vou colocar zIndex 1. E o azul vai ser o azul, que é a nossa box 3, né? Vai ser zIndex 0. Viu? Aí, ó. O nosso objeto, que era o vermelho, que antes estava atrás de tudo, ele pulou para a primeira posição. O azul pulou para a posição 0. Eu quero fazer uma organização diferente. Eu quero que o seguinte, que o black, né, esteja acima do azul. A gente pega, vai dizer que esse aqui é o 2, ele está na posição 2. Que o black está na posição 1 e o blue está na posição 0. Reordenamos nossa camada. Ficou certinho agora. Outro atributo legal também que a gente vai ver, visibility. Esse visibility, ele tem vários tipos de atributos. Hoje eu vou te explorar só o hidden. Quando a gente quer esconder o nosso objeto na página, o que a gente faz? A gente coloca o visibility hidden. Ou a gente pode colocar também o display none. A gente está dizendo para não mostrar esse objeto. Ele sumiu, ficou escondido. Tirar o visível, tanto um quanto o outro funciona certinho. Eu vou colocar, tirou, reapareceu. Se eu colocar aqui no black none, ele vai desaparecer certinho. Ou removeu, voltou de volta. Ou pode colocar display block, vai mostrar como um bloco, ele reaparece de novo. Certo, pessoal? Então, até a próxima.